Vamos falar sobre fé. Então diz assim a palavra de Deus. Versículo 22. Jesus tinha amaldiçoado a figueira e os discípulos ficaram confusos e perplexos com a situação. E quando eles passaram, eles viram, no outro dia de manhã, viram a figueira seca. E Jesus disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que o recebestes, e assim será convosco. Até aqui a palavra de Deus. Então a pergunta que eu faço é: porquê é que nós devemos ter fé? Porquê é que devemos de andar em fé? Uma questão. Eu depois podia ler alguns textos como Romanos 12:3, 2 Coríntios 4:13, Efésios 2:8, Romanos 10:17, salvo erro é Romanos 10:17, que diz que Deus estabeleceu uma medida de fé para cada um de nós, mas também há outro texto que diz: eu criei, assim falei. Mas leiam estes textos, Romanos 10:17, Romanos 12:3, 2 Coríntios 4:13. Sabe porquê é que eu estou a pedir para ler? Porque sem a palavra de Deus não há um movimento de fé em nós. Deixe-me dizer uma coisa antes de começar. Lá vou eu com o chicote. Há muita gente que pensa que desenvolve fé e fala fé. E há aquelas pessoas que dizem: eu vou aqui falar a isto, vou falar ao meu trabalho, vou falar à circunstância, vou falar para que o meu filho não sei o quê, vou falar para ganhar aquele emprego, vou falar para que a minha equipe de futebol ganhe. Há muita gente que diz barbaridades acerca de fé. E vínhamos a falar no carro e eu disse: olha, David, como é que é a história? Imagina que vai uma pessoa aqui da igreja pedir um emprego. Só há uma vaga, são 500 candidatos. Há uma pessoa aqui da igreja que vai pedir um emprego. Começa a falar: este emprego é meu, este emprego é meu. Mas vai um crente de Hillsong. E vai um crente do OLX ou do CCX ou uma coisa assim. E uma coisa assim, não interessa. E eu não sei o nome. E vão todos falar em fé. A pergunta é: a quem é que Deus dá o emprego? É uma confusão. Deus diz misericórdia, eles todos estão a falar a mesma coisa, e está lá o crente do Rio de Vida: este emprego é meu, em nome de Jesus. Este emprego. E o David até disse: ele se puder até pisa os outros. É? Ele disse outra coisa, mas eu fico pelo piso. Ele se puder até mata os outros para ganhar o emprego. Sabe que isso não é fé, isso é nova era. Isso é nova era. Quando nós começamos a proclamar coisas que não existem pela palavra de Deus no nosso espírito. E se a nossa boca não está coordenada, ou conciliada, ou sintonizada com o nosso coração, você pode falar tudo que não há resultado nenhum. Então eu posso estar aqui aos gritos: eu vou alcançar isto em nome de Jesus. Eu vou alcançar isto em nome de Jesus. Eu vou alcançar aquele emprego. Deus afasta o crente da Hillsong, afasta o crente da Assembleia de Deus, porque o emprego é meu. Isso não é fé, não tem nada a ver com fé. Então o que é fé? Diz a Bíblia que Deus deu a cada um de nós uma medida de fé. Então você e eu já temos uma medida de fé, mas diz a Bíblia que Ele deu uma medida de fé a um determinado grupo de pessoas. Quais? Aos cristãos. Porquê? Porque são os cristãos que creem em Jesus. Então Deus, quando nós fomos salvos, Deus atribuiu uma medida de fé a cada um de nós. Então nós já temos uma medida de fé. Às vezes há aí um debate teológico entre pessoas que dizem que nós devemos de orar para ter mais fé. Há outros que dizem que não. Eu prefiro ficar naquela condição em que eu não preciso de orar para ter mais fé, porque Deus já me deu uma medida de fé. Sabe porquê que eu vou orar para ter mais fé? Porque se eu for apologista dessa condição, então eu vou sempre responsabilizar Deus do facto de eu não ter fé. Eu vou estar sempre a culpar Deus. Pois eu estou farto de orar para ter fé e Deus não me deu fé nenhuma mais. Mas a Bíblia diz que Deus deu uma medida específica, uma medida a cada um que acredita em Jesus, uma medida de fé que tem que ser desenvolvida pela nossa responsabilidade individual. Então eu não vou orar a Deus para ter mais fé, eu vou orar a Deus para proclamar a sua palavra em fé, de acordo com aquilo que Ele já depositou no meu espírito. Há um texto que diz que nós temos o espírito da fé, que é este texto, um dos textos que eu referi. Então o que é que eu penso disto tudo? Quando eu me converti, Deus colocou no meu coração, no meu espírito, uma medida de fé. E o Espírito de Deus, que é um espírito de fé e não um espírito de medo, daí Deus dizer que Ele não nos deu um espírito de temor, mas poder, de amor e mente sã. Então esse espírito de poder que Deus nos deu é o espírito da fé, é o espírito
do Espírito Santo. O Espírito Santo agiu no meu espírito através do quê? De uma palavra, a semente de Deus, que foi implantada no meu coração através do seu Espírito. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus derramou o seu amor sobre os nossos corações. Ele também derramou o amor através da fé. Ele é o Espírito da fé. E sendo o Espírito da fé, Ele despertou o meu espírito. E como nós cantámos há pouco, Ele despertou o meu espírito para deixar a escravidão do medo e para começar a despertar para um mover de fé no meu coração. Mas qual foi a raiz da medida de fé? A palavra. A palavra que Ele semeou no meu coração. A palavra que a semente. A semente. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. No princípio o Verbo estava com Deus e era Deus. E nada do que foi feito podia ter sido feito se não fosse feito pela palavra, a semente. Nada podia ter sido feito dentro de nós, nem no nosso espírito, nem medida de fé nenhuma podia ser regenerada em nós se não fosse pela palavra. Então quando nós aceitámos Jesus, tornámos-nos amantes da palavra. Amantes da semente. Amantes de Yeshua, amantes daquele que cria fé, uma medida de fé em nós. E pelo seu Espírito, essa medida de fé foi implementada no nosso espírito. E o nosso espírito rejuvenesceu, o nosso espírito regenerou-se e deixou de ser um espírito de medo, de ter um espírito de medo, para agir num espírito de fé, de acordo com o Espírito de Deus, segundo a palavra, o poder da palavra, a semente explosiva que foi colocada no nosso coração, através do Espírito de Deus, a palavra Jesus. Então a fé vem pela palavra. E a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não diz que é pelo ouvir o telejornal, não diz que é pelo ouvir a novela das 5, não diz que é pelo ouvir a bruxa lá da esquina, não diz que é pelo ouvir os amigos do trabalho, nem diz que é pelo ouvir a opinião do pastor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra que foi semeada no nosso coração pelo Espírito Santo, a palavra Jesus e toda a essência e natureza de Jesus. E fez com que o meu espírito deixasse de ter um espírito de medo e passasse a agir num espírito de amor em fé. Por isso é que diz que nós temos o espírito da fé. Amém. Então eu tenho fé, eu tenho uma medida de fé e eu não vou orar para ter mais fé, porque é minha responsabilidade agir em fé para que essa medida se desenvolva, aumente. E escute. E como é que Deus faz isso? Ele permite que um gigante de 3 metros venha à minha vida. Eu venço o gigante de 3 metros e a minha fé se desenvolve e aumenta através da atividade da prática da fé. E quando eu venço um gigante de 3 metros, mais à frente eu tenho capacidade de vencer um gigante de 3 metros e meio. E se eu vencer um gigante de 3 metros e meio através da fé, mais à frente eu tenho a capacidade de vencer um gigante de 4 metros. Então quando os gigantes aparecem, as circunstâncias difíceis aparecem, as montanhas aparecem, servem para que nós possamos exercitar a palavra que está no nosso coração, que fará desenvolver a nossa fé. Para que nós precisamos de fé? Nós precisamos de fé para abençoar os outros. Nós precisamos de fé para remover montanhas. Nós precisamos de fé para dizer, Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Porque há muita gente que tem no coração ser enviado, mas não tem fé para ser enviado. Não desenvolve fé para ser enviado. Não larga as coisas que impedem de ser enviadas. Eu preciso de fé para conhecer mais Deus. Eu preciso de fé para derrotar gigantes. Eu preciso de fé para remover montanhas. Eu preciso de fé para abençoar pessoas. Eu preciso de fé para ter um relacionamento íntimo com Deus. Eu preciso de fé para chegar à sua presença. Eu preciso de fé para ter um conhecimento mais amplo de Deus. Pela plenitude do conhecimento de Deus. Amém? Eu preciso dessa fé. Eu preciso de fé para ter intimidade com Ele. Eu preciso de fé para me mover no Espírito Santo. Eu preciso de fé. Mas escute isto. Eu preciso de fé para abençoar os outros. Eu preciso de fé para abençoar. E eu preciso de desenvolver essa medida de fé para agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então se eu quero viver num tempo de gratidão, um tempo em que eu agrado a Deus, eu preciso desenvolver esta medida de fé que a palavra Jesus colocou no meu coração, essa semente explosiva, e fez com que o meu espírito ressuscitasse, deixasse de ser um espírito escravizado pelo medo e começasse a ser um espírito a mover-se em fé. Mas a responsabilidade de aumentar a fé é minha. Eu creio noutra coisa, que também o jejum
Por causa do facto do jejum nos dar uma intimidade e conhecimento de Deus, ele leva-nos a crescer em fé. Porque quando eles foram expulsar aquele demónio do rapaz, eles não conseguiram, eles disseram Jesus, não, e eles já tinham expulsado demónios. E naquela altura eles não conseguiram expulsar aquele demónio. E disseram, Jesus, o que é que se passa? E Jesus, mas que miserável é a vossa fé. Há castas de demónios que não saem senão com jejum e oração. Então, o jejum e a oração serve para intimidade com Deus, para que, conhecendo Deus, eu desenvolva a minha fé. Então, eu ponho aqui um terceiro item. Primeiro, eu para desenvolver a minha fé, eu preciso de alimentar a minha fé com a palavra. Senão, às tantas, eu estou a dizer uma barbaridade qualquer. Senhor, dá cabo daquele irmão que vai pedir o emprego que eu quero. Porque na fé eu vou alcançar aquele emprego. Isso não existe. Isso é nova era. Porque se eu não tiver o coração cheio da palavra, tudo o que eu disser da minha boca não produz fé nenhuma. Não reflete fé nenhuma. A boca e o coração têm que estar em sintonia. A boca só deve falar, porque se a boca falar daquilo que não está no coração, é patetice, não tem resultados nenhuns. Eu começo aqui, mas eu faço isso em nome de Jesus, isto em nome de Jesus. Mas não há palavra, não há semente no meu coração. Então, a primeira condição para aumentar a medida de fé que Jesus pôs no meu coração, palavra. Alimentar a semente com palavra. Engordar a semente com palavra. Encher a semente com palavra. Mas não é só ler à toa. Que é o que eu disse, o diabo também, foi o que Tozer disse, o diabo também conhece a palavra e não deixou de ser diabo. Então o que é que reflete? Revelação da palavra. Conhecimento da palavra. Tempo com a palavra. Viver a palavra. Sentir a palavra, praticar a palavra. E essa palavra no nosso coração vai alimentar esta semente de fé para crescer. Por isso é que há pessoas que falam a gigantes e o gigante ri-se. Falam circunstâncias e elas não mudam. Fé também serve para mudar circunstâncias adversas. Fé também serve para fazer com que a montanha saia daquele lugar para outro. Amém? Então nós primeiro precisamos de alimentar a nossa fé com a palavra. Todos os dias. Há um texto que diz, Jesus diz, tendo fé em Deus. Há outra tradução que diz, tendo a fé de Deus. Mas há outra tradução ainda que diz, tendo fé em Deus constantemente. Eu gosto das três, mas constantemente é mais forte. Dá-me a certeza de que, de facto, eu devo permanecer assim. Tendo a fé de Deus ou tendo fé em Deus constantemente, não posso vacilar. Então, diariamente, em cada circunstância, em cada momento, eu devo desenvolver fé em Deus ou a fé de Deus na minha vida. É interessante, se Jesus colocou a fé no seu coração, no seu espírito, o seu espírito renasceu para ser um espírito de fé através do Espírito Santo, pelo poder da palavra. É interessante que a fé que Jesus derramou não é uma fé de outra entidade qualquer. A fé que Jesus derramou é a fé de Deus no seu coração. Então, não há engano quando nós dizemos e substituímos tendo fé em Deus por tendo a fé de Deus. Porque vocês têm a fé de Deus, é o que Jesus disse. E nós temos a fé de Deus no nosso coração. Como é que ela é desenvolvida? Pelo poder da palavra. Ela é alimentada pela palavra, pela revelação da palavra, pelo conhecimento da palavra. Escute isto. Pela reflexão. Hoje muita gente não quer refletir. As pessoas querem... Eu estava a dizer uma coisa ao David interessante, porque o Fábio está a fazer um trabalho meritório, que é filmar os cultos. Eu estava a dizer, gostava de fazer uma coisa que eu iria chamar a estação 10. Ou seja, ele filmava 10 minutos de cada... De alguém a pregar, 10 minutos aqui de nós para lançar no YouTube. E porquê 10? Porque 10 é o número da redenção, 10 é o número das pragas, 10 é o 10º dia que o povo saiu lá do Egito, 10 é os 10 mandamentos, 10 é o dízimo, a ação de liberdade, 10 é o número de redenção. A estação, porque Deus trabalha por estações. Então nós iríamos filmar para o YouTube 10 minutos de pregação. E ele estava a dizer... Qualquer pessoa que tivesse alguma dicção a falar e que tivesse um pensamento desenvolvido, iria dar um estudo, 10 minutos. E o David disse, mas as pessoas hoje só consomem no máximo 3 minutos. E porquê? Porque as pessoas não querem refletir. Mas para crescer em fé, para encher o coração de fé, nós precisamos de reflexão.
refletir na palavra. Pensar a palavra. Não só comer e encher, mas pensar a palavra. Então este é o primeiro princípio. Pensar a palavra. Refletir a palavra. Alimentar da palavra. Comer a palavra. Ouvir a palavra. E depois qual é o segundo princípio? É praticar a fé. Se você não pratica a fé, a sua fé fica raquítica. Se não pratica a fé, a sua fé fica anã. Se não pratica a fé, a sua fé, a medida que Deus colocou no seu coração, não é desenvolvida. Então tem que praticar a fé quando? Diariamente. Numa constipação, agir na fé. Numa situação de saúde, agir na fé. Numa situação financeira, agir na fé. Numa montanha que apareça, numa circunstância adversa, agir na fé. Ensinar fé aos seus filhos. Produzir fé em sua casa. Deixe-me dizer uma coisa que eu disse lá. Hoje as famílias estão em problemas identitários. Cristãs. Sabe porquê? Porque os homens tornaram-se omissos, mudos, castrados. A mulher está preparada para conceber. Ela tem um útero, ela concebe filhos, ela arruma a casa melhor do que nós, ela organiza as finanças melhor do que nós, ela prepara a comida melhor do que nós, ela prepara uma mesa melhor do que nós, ela pinta um quadro melhor do que nós, ela canta no louvor melhor do que nós, ela faz o culto melhor do que nós, ela prega melhor do que nós. Qual é a fragilidade da mulher? É que ela faz tudo melhor do que nós. Mas se ela fizer isso sem revelação, ela vai fazer isso sem revelação. E é quem é dada a responsabilidade de ter revelação aos senhores aí que fazem a barba todos os dias. Menos àqueles que têm 10 anos que ainda não fazem a barba. E há homens omissos, há homens que não têm a revelação e deixam ao critério da capacidade das mulheres aquilo que elas vão fazer. E elas vão fazer. No dia em que eu não pregar aqui, vocês vão ver. Aparecem logo 3 mulheres para pregar. 4, 10, 20. Puxam o cabelo umas às outras para ver quem é que prega primeiro e melhor. Porquê? Porque não tem a revelação. A revelação vem de quem? De Jesus, a semente, a palavra. E a palavra é dada a quem? Ao homem. E o homem transmite o quê? A revelação à mulher. E a mulher transmite o quê? O homem e a mulher, a revelação aos filhos. E eu pergunto, que homens é que trazem revelação para a família? Fé requer revelação. Fé requer reflexão da palavra. Prática dessa fé. Todos os dias, quando aparece, o miúdo está a partir a casa toda. O pai, em vez de exercer fé, revelação e reflexão da palavra, e fé só, diz, mulher, vai lá tu. Vocês estão-se a rir? Oh amor, olha, o filho partiu a televisão, vai lá tu. Mas a revelação vem através do homem. Fé exige reflexão. Fé exige palavra, mas exige prática dessa palavra. Ação, exercício, dinâmica. O espírito de fé é um espírito dinâmico que está em nós. O espírito de medo era um espírito escravizante. Ele escravizava-nos naquele medo. Mas o espírito de Deus, o espírito da fé, é um espírito de dinâmica. O espírito de ação, o espírito de reflexão, o espírito de envolvimento, o espírito prático, o espírito que gera resultados. Então você precisa desenvolver fé. Qual fé? A palavra que você leu todas as manhãs, sobre a qual refletiu. Percebe? Porque se não refletir sobre a palavra, a sua prática é oca, é vazia, é sem resultado. A sua boca diz coisas patéticas. Então a boca vai falar o quê na prática? Vai proclamar o quê? Vai confessar o quê? Deixe-me dizer uma coisa. Nós determinamos quem nos domina, tendo em conta aquilo que nós confessamos diariamente. Se você quer saber quem domina a sua vida, então faça um esquema e nesse esquema pense, o que é que eu digo diariamente? Aquilo que eu falo é aquilo que me domina. Reflete quem me domina. Então fé, eu tenho que agir em fé. Eu tenho que receber a palavra e agir em fé. Então Deus deu uma medida de fé aos cristãos, está lá em Romanos 12. E a fé cresce, está lá em Romanos 10, 17. Quando eu ouço a palavra e reflito na palavra e ajo em conformidade com a palavra, quando a palavra é exercitada na prática,
E porquê é que eu pratico a palavra? Porque hoje eu vou agir em relação a uma situação, mas Deus está-me a preparar para algo maior. Então a fé desenvolvida é uma bênção. A fé desenvolvida contra uma montanha é uma bênção. A fé desenvolvida contra um gigante é uma bênção. A fé desenvolvida contra o filho que se está a portar mal é uma bênção. Em relação ao filho que se está a portar mal, a fé desenvolvida em relação a uma doença é uma bênção. A fé desenvolvida em relação a uma atividade demoníaca é uma bênção. A fé desenvolvida para abençoar uma pessoa é uma bênção. A fé desenvolvida para ser enviado a pregar a um bairro é uma bênção. Às vezes as pessoas dizem assim: eu quero servir a Deus. E eu, aonde? Dentro da igreja. Eu digo, mas dentro da igreja não há espaço. Mas nós temos um campo missionário tão grande. Temos bairros no Barreiro que precisam de nós todos os dias. Para quê? Para exercitar a fé, praticar a fé, orar por pessoas, orar por doentes, orar por pobreza, orar em fé para que Deus desbloqueie as barreiras daquele bairro, os gigantes daquele bairro. Então, quando eu desenvolvo fé em relação ao gigante, é uma bênção. Porque Deus está-me a preparar para vencer o gigante mais que vem a seguir, o maior, que vem a seguir, eu vou vencê-lo. Então Deus faz-me desenvolver a fé dessa forma. Então eu tenho fé em Deus. Qual é a fé, o tipo de fé que eu tenho? É o tipo de fé de Deus. Para que é que serve? Mover montanhas. Foi o que Jesus disse. Se vocês usarem a vossa fé, vocês têm a fé de Deus. O texto que nós lemos em Marcos 11, 22, 23. Vocês têm a fé de Deus. Vocês poderão dizer a esta montanha: sai daqui e lança-te no mar. E assim vos será feito, assim vos acontece. Então, que tipo de fé é que eu tenho? Eu tenho a fé de Deus. Então, eu não posso esconder a minha fé. Diga lá: eu não posso esconder a minha fé. Eu não posso reter a minha fé. Diga: eu não posso desistir da minha fé. E o que é isso de desistir da minha fé? É não a praticar. É não agir através dela. E se eu não ajo na fé, aquilo que eu tenho no meu coração, ela vai suscitar uma dúvida. Ter dúvida não é pecado. Agora escute isto: ter dúvida não é contrário à fé. O contrário à fé é permanecer essa dúvida no meu espírito. E se permanece, e quando é que essa dúvida permanece no meu espírito? Quando eu não exercito a minha fé para que ela cresça. Quando a dúvida permanece no meu espírito, ela dá lugar à incredulidade. Incredulidade, sim, é um gigante oposto à fé. Vou aqui fazer um exercício convosco. Abraão teve dúvidas? Teve. Então a Bíblia não podia falar nele como um homem da fé, como o pai da fé. Como é que ele é chamado na Bíblia? Pai da fé, mas teve dúvidas. No dia em que Sara não concebia um filho, ele teve dúvidas. No dia em que Sara fez 90 anos, ele teve dúvidas. No dia em que Sara não concebeu o filho, ele teve dúvida na promessa de Deus. E estão a ver, e depois Sara sem revelação, porque Abraão ausentou-se, ficou omisso, teve dúvidas. Isto agora é de casamento. Não deu revelação à mulher. O que é que aconteceu? Sara foi a resolver o problema. E como é que ela resolveu o problema? Pôs lá a escrava a conceber um filho para Abraão. Que é um problema que vem até hoje. Mulher sem a revelação vai fazer coisas que vão dar problema. É verdade. Mulheres sem a revelação vão fazer coisas que dão problemas até hoje. Então Abraão não teve dúvida? Teve. Não é o pai da fé? É. Então dúvida não é pecado. Aliás, às vezes até a própria dúvida leva-nos a exercitar a fé. O que é pecado? Permanecer, desistir da prática da fé, permanecer na dúvida, alimentar a dúvida no nosso espírito, que vai dar lugar à incredulidade. Ter dúvida não é pecado, desde que eu não mantenha a dúvida no meu espírito. Jesus disse: não duvidares no vosso coração. Então eu tenho fé em Deus, porque eu tenho um espírito de fé, o Espírito de Deus. E quando eu venço um gigante, eu posso vencer outro gigante. Posso ter dúvida e ter fé? Sim, posso ter dúvida e ter fé. A questão é não manter a dúvida, porque a dúvida gera incredulidade. Eu sou responsável por aumentar a minha fé. Eu sou responsável pela minha fé. Eu sou responsável por aquilo que vou fazer com a minha fé. Deus já me deu, com a sua palavra Jesus, a semente de fé, através da ação do Espírito de fé do Espírito Santo no meu coração. Deus já me deu os meios,
Deus já me deu os argumentos, Deus já me deu a essência, Deus já me deu os fundamentos, Deus já me deu o princípio para que a fé haja através de mim. Então Deus não tem que fazer mais nada. Ele já fez tudo. Ele já colocou uma medida de fé no meu coração, uma medida de fé de Deus. Então eu tenho que... A responsabilidade é minha para que essa fé produza fruto. Alimentar a fé pela palavra e exercitá-la perante as circunstâncias adversas. Então eu tenho que libertar fé. E como é que eu liberto fé? Através daquilo que eu falo. Mas aquilo que eu falo tem que estar sintonizado, tem que estar em concordância com aquilo que o meu coração recebeu da palavra. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 4,13, eu criei, por isso eu falei. Como é que você vai exercitar a fé? Falando. Como é que você vai exercitar fé em relação ao gigante? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem disse isso? David. Amém. Pensava que você ia dizer Zacarias, mas foi David. David disse, quem é este incircunciso? Sabe porquê que eu vou falar de Zacarias? Porque Zacarias diz uma coisa, um versículo que nós todos conhecemos. Nem por força, nem por violência. Zacarias 4,6. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Mas depois o 7 nós não conhecemos. E diz, quem é este monte perante Zacarias? Este monte perante Zacarias é como uma planície. E Jesus provavelmente quando citou lá em Marcos 11, Jesus estava a citar a pensar, a refletir sobre esta palavra. Quem é este monte perante Zacarias? Quem é este monte? Não é Zacarias, perante Zerubabel. Zacarias diz, quem é este monte perante Zerubabel? Zerubabel era o rei, quando eles saíram da Babilónia, que edificaram os muros da cidade e depois edificaram o templo a seguir a Salomão, o segundo templo. Zerubabel foi o rei. E sabe o que é que Deus está a dizer com isto para nós? Quando Jesus cita, em princípio, é a minha opinião, este versículo de Zacarias 4,7, quem é este monte perante Zerubabel? É uma planície. Jesus está a dizer o seguinte, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês têm a fé de Deus. E vocês, se não duvidarem, se não permanecer a dúvida que gera incredulidade no vosso coração, vocês vão dizer a qualquer montanha da vossa vida, como Zacarias fez com o monte que o afrontava. Zacarias fez com que o monte se tornasse uma planície. Da mesma forma, qualquer circunstância adversa, gigante, montanha, dificuldade, doença, podem ser uma montanha da mesma forma que se torna planície, da mesma forma que aconteceu com Zacarias. Com Zerubabel. E porquê que Zerubabel pode dizer a um monte, transforma-te numa planície através da fé? Porque Zerubabel era o rei. Isto não está aqui nos papéis, mas agora, Zerubabel era o rei. Quem nós somos? Sabe quem que exercita a fé? Quem é que alimenta a fé? Quem reflete, que tem fé no seu coração, à medida da fé que Deus depositou? Os reis. Aqueles que foram regenerados, restaurados no seu coração. Você é rei? Amém? Você é rei? Você é rei. Ele nos concebeu como sacerdócio real, uma tribo de sacerdotes e reis. Amém? Então, se eu sou rei, eu posso agir nesta fé, praticar esta fé na responsabilidade minha de alimentar a fé e vivê-la, que é, eu digo a este monte, sai daqui e lança-te no mar. Quando é que falha alguma coisa na minha vida? Quando eu continuo a achar que sou escravo. Quando eu continuo a achar que sou aprisionado num outro espírito. Eu tenho o espírito da fé e quem é rei em Jesus exercita a fé. Da mesma forma que Zerubabel perante o monte se tornou uma planície, Jesus está a dizer isso para nós. Qualquer montanha, qualquer gigante, qualquer dificuldade, tu podes vencer como rei em Cristo, através da semente que Cristo colocou no teu coração, exercitando essa palavra em fé, pelo Espírito de fé, tu podes aplanar uma montanha. Vejo que alguns aqui se sentem escravos, mais escravos do que reis. Eu me considero filho. Eu sou co-herdeiro com Cristo.
herdeiro em Cristo de todo o reino. É chegado a vós o reino de Deus. Amém? Então eu posso viver, eu criei, por isso falei, diz lá em 2 Coríntios 4:3. Então como é que eu vou libertar essa fé na minha vida? Falando a palavra de Deus que está no meu espírito. E assim eu fico com um espírito de fé e com a minha boca eu falo a palavra que está no meu espírito. A chave não é a pessoa, a chave é a fé. Jesus disse, se com a tua boca disseres isto e não duvidares em teu coração, mas a chave deste texto nunca somos nós. É que há pessoas que adulteram isto tudo, destroem este princípio, quando acham que Deus vai fazer alguma coisa porque é você a chave do mover da fé. Não, a chave disto tudo é a palavra de fé que Deus colocou no seu coração. Não somos nós, é a palavra de fé, é a palavra de Deus, é a fé em Deus, é a palavra fé em Deus que determina o resultado da nossa montanha. Não somos nós. Sabe que há pessoas que no seu orgulho acabam por falar à montanha e a montanha aumenta de volume. Porque elas acham que elas são a chave, o instrumento, a ação, a dinâmica, o agente para que aconteça alguma coisa à montanha. Não, o agente para que aconteça alguma coisa à montanha é a fé. Eu só tenho que exercitá-la, ser responsável por aumentá-la, por alimentá-la, por engordá-la, por enchê-la, mas o agente que produz um resultado não sou eu. É a fé que Deus colocou no meu coração. Amém. Até o coração ter fé, a boca não pode obter resultados. Você vai falar uma coisa que não está no seu coração porque não refletiu sobre a palavra nessa área, você não pode obter resultados. E o que é fé? Eu vou terminar. Deixe-me dizer isso. Falar algo ou fazer algo que a palavra de Deus não colocou no seu coração é engano. Eu sou enganado se eu começo a dizer alguma coisa às circunstâncias sem ter substância explosiva de fé dentro de mim. Então eu começo a falar barbaridades. As pessoas vão achar que eu sou louco, estou para aqui a preferir coisas sem sentido, porque para que aquilo haja uma combinação entre a semente explosiva da palavra e a boca que liberta a fé, é preciso que haja essa combinação. A palavra esteja dentro do nosso espírito, seja vivida diariamente no nosso espírito. A palavra alimenta diariamente o nosso espírito, para quando eu falar, aquilo que está no meu espírito se concretize. Amém? Então a palavra tem que ser revelada no nosso coração. E o que é fé? É crer. Crer é confiar em Deus. Obedecer a Deus. Eu vou terminar com algo que há uns anos atrás alguém me falou. Imaginem que eu sou, como é que chama aqueles que estão no circo, na corda bamba, passam um equilibrista? Trapezista. Bem, há vários termos. Eu só quero ser um agora. Senão às tantas ainda me chamam uma coisa qualquer. Trapezista. Isto é a corda bamba. Espero não cair lá embaixo. Eu venho aqui na corda bamba e vocês estão todos a assistir. Quantos metros do chão? 4, 6, não sei. 6 metros. Chego aqui ao outro lado e vocês, o tipo é bom. É ou não é? Aquele tipo na corda bamba, trapezista, melhor que há. Eu digo, agora vou passar aqui com uma cadeira às costas. Vocês, o tipo ainda é melhor, não é? E depois de uma cadeira eu digo, então pronto, agora vou sentar em cima da cadeira um macaco. E vocês, a gente confia que ele não vai deixar cair o macaco. O Filipe já está a apanhar a ideia. Então eu estou com o macaco às costas e com a cadeira, chego ao fim vocês. A gente sabia que o macaco não ia cair. E depois tragam a bicicleta. Como é que é
só de uma roda, monociclo. A Andréia acertou no coisa e no monociclo. Então eu estou em cima da bicicleta, com uma cadeira às costas, com uma caca às costas, e digo, trago o cão da Carlota. E a Carlota diz, ai, a minha cadelinha, a minha cadelinha. Mas o branquinho diz, não, ele não deixou cair o macaco, também não vai deixar cair a cadela. Eu passo de bicicleta, com a cadeira, com o macaco, com a cadela, com a bicicleta e chego ao fim. E vocês todos, o tipo é mesmo bom. E às vezes dizem assim, então e agora quem quer vir para as minhas costas? Olha, a Bruna quer. Não, agora não, Bruna, agora não. Isso é o que nós fazemos com Jesus. Eu creio que Ele vai fazer um milagre na vida daquela pessoa. Eu creio que Ele vai mudar as circunstâncias do Fábio. Eu creio que Ele vai mudar a casa da Teresa. Eu creio que Ele vai trazer um milagre à Sandra. Eu creio nisto tudo. E agora tu? E agora tu? Quando os outros estão lá em cima da corda, eu sei que Ele vai chegar ao fim. Boa, tu chegaste ao fim. E Jesus disse, agora vem tu. Pá, Jesus. Tu não caíste com o macaco do Kim, nem com a cadelinha da Carlota, nem com a cadeira da Isabel, nem com a bicicleta do Filipe. Pá, mas eu. Então fé é obedecer. Nós costumamos criticar Pedro, porque ele se afundou, mas foi o único que andou sobre as águas. Nós dizemos, olha, o tipo não teve fé, ele afundou-se. Mas qual dos outros 11 andaram sobre as águas? Andou sobre as águas. Então fé é confiança. Fé é obediência. Fé é andar lá em cima da cadeira com o macaco e com o cão e com a bicicleta e perceber que Jesus não nos vai deixar cair. Fé. Amém. Fé. Mas fé tem que agir na semente que é a palavra. E nós temos que exercitar essa fé diariamente. Então não diga disparates. Amém? Não diga disparates. Mas Deus vai fazer. Porque às vezes o que eu acho de fé é quase uma crise de nova era na nossa vida, em que nós temos a obrigar Deus a converter-se a nós, para que Ele faça aquilo que nós queremos segundo a nossa vontade. E a palavra é a vontade de Deus em nós. E quando nós refletimos, alimentamos o coração da palavra, com certeza que alguma coisa vai acontecer na nossa vida. Uma vez o David chegou e disse, Pai, se eu deixar tudo para servir a Deus. Eu gostava de... Não é? E há aqui pais que se calhar diziam assim, boa Kim, tu vais lá, tu vais apoiar o teu filho vai contigo às costas na corda bamba até o outro lado, ele vai servir a Deus, vai ser um grande missionário. Eu pergunto, então e se Deus chamar o teu filho? Espera aí. É o teu filho que vai andar às tuas costas e nas costas de Jesus. Então e se Deus chamar o teu filho? Espera aí. Leva lá o macaco. Leva lá a cadela da Carlota e o macaco e a bicicleta do Filipe. O meu filho não vai. O meu filho não vai. Amém. David. Amém. Amém. Fé. Fé é a palavra em nós, exercitada, praticada todos os dias. Todos os dias. Eu ouço pessoas a dizer coisas que não têm cabimento. Deus, dá-me mais 1 milhão de euros para eu não sei. Deus, porque as finanças são nossas e eu vou chegar ao banco, o homem vai se enganar e em vez de me dar 500 euros vai-me dar 1000. E eu saio do banco, então pastor, olha, grande fé, então o homem deu 1000, era para dar 500, eu vou lhe dizer, então vá devolver os outros 500. Porque isso não é fé, é nova era. É pecado. Fé é eu falar o que tenho dentro do meu espírito. A palavra. Palavra.
palavra, 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 palavra. Fé não é um incremento de alguém que está em crise, que tem uma crise emocional grave e para satisfazer essa crise e superar essa crise começa a dizer um monte de disparates porque acha que falar. Até porque a fé é liberta pelo falar, mas ela não é desenvolvida em nós pelo falar. Ela é desenvolvida em nós pelo ouvir a palavra. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Fé. Nós temos fé para mudar o barreiro. Mas temos lido a palavra de Deus e proclamado a palavra acerca da cidade. Nós temos fé para que a igreja aumente, mas temos lido a palavra acerca da igreja. Temos enchido o nosso coração de palavra acerca da igreja. Nós queremos salvar o casamento. Há uns que querem salvar o casamento porque não querem salvar o cônjuge. Porque se quisessem salvar o casamento e o cônjuge, teriam que ler a palavra acerca do casamento. Vós, maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E vós, mulheres, amai os vossos maridos como ao Senhor. Então, se querem salvar alguma coisa em fé, têm que ler a palavra sobre isso. Encher o coração da palavra. Amém. Há muitas ideias de nova era na igreja. Nas igrejas. Muitas ideias de espiritismo na igreja. Apetece-nos reproduzir alguma coisa segundo. Sabe o que é espiritismo? Reproduzir alguma coisa espiritual através da nossa boca e das nossas ações segundo a nossa vontade. E sabe o que é que a palavra de Deus vai fazer? Anular a nossa vontade. Introduzir no nosso espírito a vontade de Deus explosiva que produz fruto. Amém. Eu tenho a fé de Deus. Você tem a fé de Deus? Amém. Você é rei. A Joana diz, eu sou uma princesa, não é o que tu dizes? Tu costumas dizer isso? Sim, Joana. Costumas dizer, eu já ouvi dizer, eu sou uma princesa. Casaste com um príncipe. Sim? Mas tu dizes, eu já ouvi tu dizer, eu sou uma princesa. Já me disseste isso, eu sou uma princesa. Mas é melhor pensar assim do que pensar. É? Então nós somos reis. E o rei tem o poder da fé para dizer ao monte para se aplanar. Amém? E às vezes não exercitamos fé porque temos uma crise de identidade cristã. Quantos reis há aqui? Levante lá o braço. Reis. Alguns tímidos, outros que são mais ou menos, outros têm vergonha. Rainhas, então. Quantas rainhas há? Está bem. E reis? Quantas rainhas e reis? Há poucos. E aqui? Rainhas e reis, há alguns. Ok. E aqui? Rainhas e reis. Então você tem que encher o seu coração da palavra de Deus. Tem o poder do Espírito da fé para agir na palavra. Vamos ficar de pé. Fé é a ação da palavra praticada pelas nossas vidas. Amém. Fé. Então, antes de vir lamentar-se, procure se de facto a palavra está no seu coração. Em vez de dizer qualquer coisa negativa sobre a vida, procure saber se a palavra está no seu coração. Aquilo que eu falo determina quem me domina. Não é, Ricardo? Amém. Aquilo que eu falo determina quem me domina. Fazer um desafio aos irmãos. Vamos ler a palavra. Se alguém tem um problema com doença ou enfermidade, leia Provérbios 4. Leia Isaías 53. Leia Mateus 8. Leia 1 de Pedro. Leia, refletindo. Se alguém tem algum problema com finanças, leia Filipenses 4. Leia Deus é dono do ouro e da prata. Amém, leia. Já fui novo e agora sou velho, jamais vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Leia. Amém.
Se vem um gigante contra a sua vida, haja na palavra. Porque as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para anular todo o sofisma, todo o argumento, todo o pensamento e toda a palavra do diabo. Leia, tenho armas poderosas em Deus. Amém. Eu nem vou dizer que nós fomos feitos reis para sermos prósperos. Nós fomos feitos reis para prosperarmos. Amém. E não estou a falar financeiramente. Reis para prosperarmos. E agora vou dizer, em todas as áreas da vida. Amém. Eu sou rei. E direi àquele monte, sai daqui e lança-te no mar. E se eu não duvidar, não permanecer a dúvida no meu coração, aquilo que eu disser será feito. Sabe quem é que disse isso? Não foi o Tozer, não foi o Benny Hinn, não foi o... Vá lá, vocês agora conhecem uma data, o Todd White, ok? Não foi o Billy Graham, mas dos atuais que eu não conheço quase ninguém, o Jean-Luc lá do não sei quanto, foi Jesus que disse isso. Jesus disse isso. Se não duvidares no teu coração. Jesus disse o seguinte, tu tens a fé em Deus constantemente. E se não duvidares no teu coração, qualquer montanha que se levante, tu dirás, sai daqui. Amém. Vou fazer um desafio. Na próxima sexta, das 5 às 7, quem quiser estar aqui a orar 2 horas. Quem sair mais cedo do trabalho, quem não fizer nada, quem tiver de folga, quem não lhe apetecer ir trabalhar. Há pessoas que não lhe apetecem ir trabalhar. Qualquer coisa. 2 horas a orar. Das 5 às 7, na sexta-feira que vem. Mas é para orar. Amém? E vamos orar a palavra. Sobre as nossas vidas, sobre as famílias, sobre os filhos, sobre a cidade, sobre as finanças, sobre a nossa saúde, sobre o nosso corpo. A palavra sobre a nossa mente. A palavra. Palavra sobre as circunstâncias, sobre a cidade do Barreiro, sobre o país. E por que não orar a palavra agora sobre Israel? Quem é que disse amém? O meu filho. Os meus filhos estão lá. Orar a palavra, orar a palavra, orar a palavra. Amém. O grupo de louvor pode subir.